Chegamos ao fim de mais um rally no Bitcoin. Isso quer dizer que nós vamos formar um novo fundo mais baixo do que o fundo anterior? A resposta para mim é não. E nesse vídeo eu vou te mostrar aonde estão as grandes oportunidades do mercado nesse momento. E não, essas oportunidades não são no Bitcoin. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, nos últimos dias a gente teve o humor do mercado melhorando bastante, né? A gente tá falando que a gente chegou a bater extremo medo ali no dia 6 de setembro e hoje nós já estamos vivenciando ali uma região de greed. A gente ainda não entrou dentro de uma fase eufórica, tá? E esse greed, esse Fear and Greed Index aqui, ele é apenas algumas métricas que mostram como que está o humor dos investidores em termos de internet, tá? O que as pessoas estão falando, o que elas estão postando. E nesse momento a gente começa a ver que as coisas elas estão ficando um pouco mais favoráveis. Saiba que as zonas extremamente eufóricas, elas são as zonas de topo, só que também essas zonas eufóricas, elas nos dão oportunidades, grandes oportunidades dentro das altcoins. Geralmente, a altcoin season ela acontece quando nós estamos dentro de fases eufóricas, porque o capital começa a fluir ali do Bitcoin para as altcoins, o jogo do capital rotativo, e a gente vê muitas pessoas se animando com bons projetos. Isso daí vai fazer com que ativos com market cap menor, né, eles vão começar a subir ali, por exemplo. Bom, quando a gente olha para o que as carteiras estão fazendo nesse momento, as principais carteiras, elas estão acumulando, tá? Quando a gente tem essas bolinhas mais escuras aqui, significa que as carteiras estão acumulando. É um cenário ideal, é o que nós queremos ver durante as movimentações de alta. Enquanto o mercado estiver subindo e as carteiras estiverem acumulando, ótimos, nós temos um bom sinal de que há um interesse em manter os bitcoins do que em distribuir os bitcoins. Entendendo o que as carteiras estão fazendo nesse momento, a gente parte para entender em qual fase do ciclo nós estamos. Entenda só, você só precisa saber a fase do ciclo para você saber qual estratégia que você vai utilizar. Não ache que você vai investir em altcoin fora da altcoin season, não vai dar certo. Não ache que você vai procurar por fundo, por exemplo, quando nós estamos em bull market. Você vai fazer isso quando nós estamos em bear market. Quando nós estamos em bull market, você vai procurar por topo. E através disso, você vai construindo as suas estratégias e sabendo como rotacionar o seu capital. Olha só, se você só quer comprar 10 bons projetos e deixar dentro da sua carteira e voltar daqui 5 anos para ver se aquilo valorizou ou não, pode ter certeza que vai ter valorizado. Pode ter certeza que você vai ter feito dinheiro. Mas, se você souber jogar o jogo de capital rotativo ao longo desses 5 anos, meu amigo, pode ter certeza que esses 5 anos se tornarão 15 anos de investimento para você. Se você conseguir acertar uma boa estratégia, você consegue ter uma multiplicação muito maior. Eu já mostrei para você como que eu fiz para dobrar a quantidade de Ronins que eu tenho na minha carteira sem que eu coloque R$1 a mais para dentro. Olha só, pensa se você tivesse um Bitcoin e aí depois de 12 meses você tem 2 Bitcoins na sua mão sem que você invista R$1 para isso. Muito bom, né? Parece até que é ilusão. Não, não é ilusão. Basta com que você tenha estratégias certas. Saiba o momento de rotacionar o seu capital. Momento de estar em Bitcoin, momento de estar em Ether, momento de estar nas altcoins, momento de estar protegido e estar fora do mercado. Isso tudo você vai fazer através das fases do ciclo. Bom, nesse momento o Bitcoin ele está em fase de bull market, tá? Nós devemos, se mantiver acima dos $63 mil do Bitcoin. Caso a gente venha abaixo dessa região, a gente deve mudar completamente as nossas estratégias. Estratégias que devem ser mais de proteção. Mas nesse momento nós estamos acima. Então nós olhamos exclusivamente aqui para ficar posicionados e para que a gente possa buscar oportunidades, tá? Como eu comentei na semana passada sobre ApeCoin, a gente vai falar sobre ApeCoin hoje também. Bom, entendendo que nós estamos dentro da fase de bull market, o que nós vamos buscar é por topo no Bitcoin e não por fundo, obviamente. Para a gente identificar o topo, a gente pode utilizar a realização de lucro dos investidores.
Se a gente tiver altas realizações de lucro, como nós tivemos aqui em março, a gente sabe que chegamos dentro de uma região de formação de topo. Ainda não temos altas realizações de lucro, tá? A realização de lucro aqui, ela está elevando, mas nada muito alarmante até o presente momento. Acredito que aqui ainda está um pouco longe da gente identificar esse nosso próximo topo. Mas entendendo isso e entendendo que Bitcoin já subiu bastante e que nesse momento ele está em fase de bull market, a gente pode começar a olhar para o segundo ativo. E o segundo ativo é Ether. E eu venho falando isso com você já faz alguns dias e Ether está aí em cima da mesa. Algumas pessoas estão pegando as oportunidades, outras não. Outras vão ficar somente assistindo tudo aquilo que eu falo. O importante é que você tome uma ação. Bom, entendendo que Ether ainda está em fase de bear market, ou seja, dentro do bear a gente busca por fundos. Como o Bitcoin ele já saiu da fase de bull market e ele ainda não formou um topo, por exemplo, a gente pode buscar por entradas em Ethers, porque Ether ainda está em bear market. Olha só, última saída de Ether, 3.300. Oportunidades de entrada, que eu já estou falando isso daqui com você faz tempo, em 2.400, por exemplo. Hoje Ether está em 2.600. A gente ainda tem bastante espaço para se movimentar e até Ether voltar dentro de uma fase de bull market. Ele vai voltar dentro de uma fase de bull market a partir dos 2.900. Mas entenda que nesse jogo aqui, a gente começa a ver um ativo que ficou para trás, então a gente tem oportunidades de entrada. E olha só, tudo isso que você assiste aqui no meu canal é simplesmente um documentário das minhas análises. Eu falo para você aquilo que eu faço. Não é à toa que eu abro operações para você e não abro operações pequenas. Eu abro operações com R$1 milhão aqui para mostrar para você que eu acredito naquilo que eu estou falando. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito e eu coloco o meu capital na reta. E antes de eu colocar o meu capital na reta, eu sempre falo para os meus clientes quais serão as minhas decisões, para que eles possam tomar as suas decisões antes de mim. Por exemplo, eu venho falando aí sobre Ether, não é à toa que dentro da carteira rumo ao 1 milhão, há 4 dias a gente fez uma exposição agressiva em Ether quando o Ether estava em 2.608. Simplesmente isso. Nesse momento, eu olho para Ether, eu vejo que ele é mais viável do que o Bitcoin? Sim, eu vejo que ele é mais viável do que o Bitcoin. Então, nesse momento, eu começo a olhar para esse ativo e eu vou avisar os meus clientes antes de eu fazer as minhas próprias entradas. Quando a gente olha para o price action do Ether, por exemplo, a gente pode ver no curto prazo que a gente está tendo retrações aí, a gente pode ter retrações, inclusive, maiores do que essa, mas toda a retração que nós tivermos nesse momento, elas são retrações de oportunidade, porque Bitcoin está dentro de uma fase de bull market. Se você vê Ether entre ali 2.480, tá tudo bem. Isso daqui, aproveite todas as retrações que nós vamos ter no curto prazo. Porque, novamente, enquanto Bitcoin se mantiver dentro de fase de bull market, a gente tem oportunidades para poder investir em outros ativos também. Eu, hoje, estou olhando muito para Ether, tá? Obviamente, vai chegar o momento da gente olhar para as altcoins, ainda não acredito que seja esse momento, tá? Eu prefiro ser um pouco mais cauteloso, esperar um pouco mais confirmações para depois começar a entrar dentro das altcoins. Porque a altcoin, ela tem o poder de te levar à fortuna, mas ela também tem o poder de te levar à ruína. Então você tem que tomar cuidado quando você vai investir em altcoins, beleza? Para mim, qualquer pullback que nós tivermos dentro do mercado, nesse momento, inclusive dentro do Bitcoin, enquanto nós estivermos em fase de bull market, qualquer pullback, ele é simplesmente entrada para nós. Inclusive, BTC ele ainda não retestou o seu rompimento dos $66 mil. Nada impede dele vir aqui até os $66 mil, tá? Mas qualquer pullback que acontecer dentro de gráficos intradiários são oportunidades de entrada. Olha só, gráfico de 1 hora, por exemplo, dentro do Bitcoin. A gente já vê o RSI em sobrevenda. Aumento de volume no último candle que nós temos. Isso daqui pode ser sim um sinal de formação de fundo. O que a gente precisa para ter uma confirmação dessa formação de fundo? A gente precisa de um candle de reversão. Pode ser o próximo candle.
ele pode agulhar, vir aqui embaixo, voltar, construir um martelo, nos traz um candle de reversão, ou um engolfo aqui, muito difícil fazer um engolfo, ou até mesmo essa barra aqui, ela devolver boa parte e se transformar em um martelo. A gente só precisa de um candle de reversão dentro dessa região para a gente entender que isso daqui foi um fundo periódico. Por que a gente entende isso, Gui? Aumento de volume, quando o RSI ele está em regiões de sobrevenda e quando a gente entende que o ativo ele está em bull market. Quando ele está em bull market, a gente fica menos preocupado com as quedas. Quando a gente está em bear market, a gente super fica preocupado com as quedas, beleza? Bom, entendendo isso, entendendo que os ativos estão retraindo aí, ó, por exemplo, quando a gente for olhar para o momento dos traders, a gente já vai ver o momento dos traders ali próximo da linha preta já, inclusive com o fechamento desse candle aqui que nós vamos ter em breve, daqui 1 minuto, por exemplo, a gente já vai ver o momento dos traders mais próximos dessa linha preta aqui e começa a ser regiões de interesse de entrada. Melhores regiões é a linha dourada aqui, mas como a gente está dentro de uma fase de bull market, a gente sempre vai esperar retrações mais curtas. Bom, na sexta-feira a gente comentou sobre ApeCoin, né? E aqui eu quero te explicar o porquê que eu tive um interesse em falar sobre ApeCoin com você. E eu vou te mostrar uma grande diferença. Eu não peguei essa movimentação aqui de alta, tá? Eu não estou investindo nesses ativos nesse momento. E o que eu recomendo para você é que não queira entrar aqui em cima, porque a gente teve uma alta movimentação acontecendo, o gráfico diário disparou lá para sobrecompra, ele pode subir mais um pouco durante um período, construir divergências, não tem problema. Mas o ponto é, aqui você não entra dentro desse ativo. Se você entrou dentro desse ativo, meu amigo, realiza seu lucro, põe esse lucro no bolso, porque muito provavelmente a gente vai ter um pullback nesse ativo. O mercado ele não anda em linhas retas, tá? Ainda mais nesse momento que a gente sabe que não estamos ainda dentro de uma fase eufórica, onde as altcoins elas não devem subir de uma maneira tão agressiva assim em linha reta. Essa é a minha visão sobre ApeCoin. Mas o que eu quero te mostrar aqui, por exemplo, é que quando a gente avaliava ApeCoin lá na sexta-feira, tinha uma métrica interessante aqui ó, que eu mostrei para vocês. O que me chamou a atenção, por exemplo, em ApeCoin? Bom, dentro da engenharia de dados, o nosso trabalho é olhar para esse monte de números aqui e entender se a gente tem movimentações on-chain, se a gente tem risco, momento, liquidez e se o valuation do ativo ele está bom. Na sexta-feira era bem diferente de ApeCoin para o que está nesse momento, tá? Eu coloquei a Big Time aqui, porque na sexta-feira eu também falei sobre Big Time, mas eu quero que você observe exatamente o que houve nesses últimos dias aqui dentro de ApeCoin. Cadê o volume de carteiras? Olha só, na sexta-feira a gente tinha 412 carteiras movimentando Big Time, só que a gente tinha 480 movimentando ApeCoin. Lembre-se que eu falei que aquilo também era um sinal ali de que tinha alguns players grandes movimentando esse ativo e hoje a gente vê 1.200 endereços de carteiras movimentando. Isso significa que muitas pessoas entraram depois que big players entraram. Essa é uma oportunidade dos big players distribuírem. A gente está falando que triplicou o número de carteiras que estão ativos nesse momento em ApeCoin. Eu estou falando que esse ativo vai voltar a cair, vai voltar a formar um novo fundo? Não estou falando nada disso com você. O que eu estou falando com você é te apresentando como que a gente faz para poder encontrar as altcoins antes delas dispararem. Se ela disparou, meu amigo, deixa ela embora, ela não é mais sua, você deveria ter se posicionado antes. Mas o que você precisa começar a entender nesse jogo é que o jogo de investimento de performance não é se apegar a ativos. Eu não quero saber sobre ApeCoin, eu não quero saber sobre Big Time, eu não quero saber se tem fundamento ou não, nem quem é o dono desse projeto. O que eu quero saber é se eu tenho probabilidade ou não de multiplicar o meu dinheiro. Se eu tiver probabilidade de multiplicar o meu dinheiro e tiver dados que me apontam, se exponha, é o momento da gente olhar para esse ativo simples, sem amor nenhum por qualquer ativo, nem mesmo por Bitcoin. Seja amoroso com o seu patrimônio, com a sua liberdade financeira, com quanto de dinheiro você tem no banco ou nos seus investimentos aí do seu patrimônio total, beleza? Ame todo esse seu dinheiro, porque é isso que vai te dar a sua liberdade
financeira. Bom, entendendo agora, né, que a Bitcoin acabou subindo bastante ali, esse não é o momento da gente olhar, porque se nós formos avaliar também o que as carteiras fizeram ali, houve uma grande acumulação dessas carteiras aí, dessas grandes carteiras, quando a Bitcoin estava ali em $75. Teve uma acumulação muito forte em 75 e também teve uma acumulação muito forte em 1,27 aqui. É comum que a gente veja o preço retornando um pouco mais abaixo para essas regiões aqui, para que a gente veja esses players acumulando mais uma vez, tá? Caso eles realmente tenham interesse em fazer a acumulação nesse ativo, isso vai se estender pelos próximos dias, tá? Então, é um ativo que deve ficar no seu radar nesse momento, para que você possa avaliar, para que você possa colocar esses dados dentro da engenharia de dados e ir avaliando. Daqui para frente, é entender essas carteiras, elas vão comprar mais ou elas vão vender. Se elas começarem a vender, eu que não vou ficar mais olhando para Bitcoin, esquece, tchau, tô fora, e eu que não vou pagar para ver se o ativo vai continuar subindo ou não. Big players entraram e saíram, tô fora. Big players entraram, eu não entrei, eles reentraram de novo, eu entro quando eles estiverem reentrando novamente. Entenda, esse jogo de investimento é um jogo de performance. Você tem que olhar para todos os ativos e tomar as suas decisões em cima de dados, não em cima se você acha se isso é um bom projeto ou se Bitcoin é o futuro, o metaverso de games que vai revolucionar aqui. Cara, esquece tudo isso. É muito mais difícil você fazer dinheiro quando você fica nessas teorias, tá? A prática, ela é binária, ou é compra ou é venda. E os dados, eles te apontam compras e vendas. Bom, se você quiser que eu e o meu time de engenharia de dados trabalhe para você, basta você entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para uma página. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, mas basicamente é você copiar e colar as minhas decisões. Simples assim. Deixa que eu analiso, deixa que eu monto o dashboard junto com a engenharia de dados, deixa que a Block Capital faça todo esse trabalho pesado para você. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Nada mais. Saiba que eu não tenho 100% de assertividade. Saiba que eu erro em alguns momentos. Sim, eu erro e não tem problema nenhum. Mas o importante é quando eu acerto, e eu acerto muito mais do que quando eu erro, em termos financeiros. Pode ter certeza que se você entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão, terá um player, um analista sedento por te proteger, te expor no momento certo e também olhar para altcoins sem amor nenhum, simplesmente pensando no seu patrimônio. Afinal de contas, a carteira Rumo ao Milhão é a carteira que eu estou construindo para o meu filho. E quando eu chegar nesse R$1 milhão, esse projeto não existirá mais, beleza? Ela tem um objetivo simples, claro, até um alvo específico. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado da nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço. Eu vejo você de volta aqui no canal amanhã.